Roberta é psicóloga clínica junguiana, mestre em serviço social, e ela vai falar um pouco de geopolítica para a gente. O título da fala da Roberta é A Destruição ou um Novo Mundo. Algumas considerações sobre o arquétipo do apocalipse e o cenário geopolítico atual. Você tem slide? Tá. Só vou passar aqui os slides da Roberta para o meu computador, rapidinho, e ela já assume o posto. Apresentação aqui. Quer que eu coloque em modo de apresentação já? Pode ser. Onde que tá? É só a flechinha. E eu já... Ela, cadê? Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo e te vendo. Ué, sumiu aqui. Aí, voltou. A tela estava inteira em branco aqui, eu não sabia o que estava acontecendo. Sim. Vou colocar aqui. Aí. Tá sem o mouse porque eu tive que tirar para botar o pendrive. Sem problemas. A gente vai só no flechinho. Bom, vamos lá. Gente, a minha primeira apresentação híbrida na vida. Dei aula já online, mas não sei para quem eu olho. Tudo bem. Bom, deixa eu me aquietar, porque estou bastante ansiosa. Como o Vicente falou, eu acho que a primeira coisa eu queria agradecer, acho que ao Vicente, à Kátia, ao acolhimento que eu recebi para essa viagem, ao acolhimento de Deus, porque sim, vamos falar sobre cristianismo agora, e geopolítica, e, claro, ao acolhimento de todo mundo que está aqui me ouvindo, né? Acho que montar essa palestra, para mim, teve um sentido muito grande e muito transformador, talvez até na minha vida, porque eu tive que voltar ao cristianismo, né? Da onde a minha raiz primeira, meus pais eram protestantes, eu cresci na Igreja Batista, eu tive essa experiência aí durante talvez 20 e poucos anos da minha vida. E quem, na verdade, me tirou da igreja foi Jung. Foi a psicologia analítica, foi ter justamente me formado em psicologia e poder ter entendido a compreensão que o Jung tinha sobre o cristianismo. E aí eu comecei uma peregrinação espiritual mesmo, aí fui para tudo quanto é canto. Hoje eu frequento uma casa espiritualista cigana, eu faço dança cigana, a minha casa, assim, tem algumas datas que parecem um terreiro de Umbanda, porque tem vela para tudo quanto é canto. Eu sou daquelas que acende vela para freia, né? Então, tanto faz se o Deus está vivo ou está morto, mas está tudo certo. E eu também oro, tal como eu fui ensinada. Isso faz parte de mim e faz parte da fé que eu professo e daquilo que eu entendo como força e potência de ação. E voltar para essa palestra teve um sentido sincrônico que foi fenomenal, né? Então, assim, eu estou com o Vicente, com um grupo Psique Política já faz uns 2 anos, e aí o Vicente comentou isso no grupo, né? Comentou que a gente ia ter esse evento e tal, quem queria participar, e eu falei que eu não queria participar porque eu não tinha nada para falar. E tudo bem, ele respeitou essa decisão e está tudo certo.
Aí, no final de outubro, teve um dia lá X que eu fui fazer uns exames de rotina no laboratório, e aí falei, nossa, vai demorar esse negócio, deixa eu pegar uma literatura aí para ler. E aí eu falei, vou pegar o arquétipo do Apocalipse, do Edinger, que eu tinha comprado, tinha chegado em casa, mas eu nunca tinha lido. Deixa eu levar isso aqui lá para o laboratório, comecei a ler, fiz lá os exames que tinha que fazer, saí, peguei o Uber para vir embora, e quando eu peguei o Uber para vir embora, tinha uma mensagem do Vicente para mim. Roberta, eu sei que você falou que você não queria falar e tudo mais, mas eu queria que você pensasse na possibilidade de você falar sobre geopolítica. Veja se te interessa e me dá uma resposta. E o começo do livro do Edinger, né, ele vai falar, né, sobre o arquétipo do Apocalipse, então ele começa a dar algumas diretrizes. Esse livro é escrito no final da década de 90, eu acho que 1999, 1998, não sei ao certo. A publicação dele é de 99, eu não sei quando que é a escrita do Edinger. E aí ele começa a falar sobre a situação apocalíptica do mundo. Aí eu falei, Roberta, acho que você vai ter que falar. Então, eu aceitei o desafio e aqui estou. Mas não dá para falar sobre o Apocalipse sem a gente voltar para a Bíblia, porque nós vamos falar sobre o cristianismo. Porque o Apocalipse é o livro que fecha esse mito que nós estamos vivendo. Então, a gente precisa entender do que nós estamos falando exatamente, e eu acho que ninguém melhor do que o Jung e alguns pós-jungianos, mas talvez da primeira geração, tenham falado sobre o cristianismo para que a gente entenda o que efetivamente está em jogo agora. Então, acho que esse é o início aqui da nossa jornada, tá? Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre geopolítica, minhas primeiras considerações vão ser sobre o arquétipo do Apocalipse, depois eu vou entrar na questão geopolítica, e aí eu só gostaria de deixar registrado as fontes de informação que eu tirei, tudo aquilo que eu vou falar a partir de agora, por 2 motivos. Primeiro, porque nada do que eu trouxer aqui é genuinamente um pensamento da Roberta. Não, não é. Eu sou psicóloga, eu clínico, trabalhei muitos anos na área da psicologia social, enfim, ok, mas eu não sou analista política. O que eu fiz foi compilar pessoas que trabalham com isso, que ouvem, né, ou melhor, que na verdade fazem essa análise nesses slides que eu vou colocar aqui para vocês. Então, eu basicamente deixei aqui todas as pessoas que eu ouvi. Ainda teve mais uma, né? Essa conversa minha com o Vicente foi no dia 30 de outubro, mais ou menos. 7 de novembro chegou uma semana depois. Ou seja, né, o atentado, na verdade, em Israel e a resposta de Israel. Ou seja, cara, e agora? Eu vou falar sobre o quê? Né? E aí, ao longo dessas semanas, eu me dediquei simplesmente a ler muito mais aí a literatura da psicologia analítica do que a efetivamente acompanhar, porque eu sabia que teria que ser uma semana antes do evento, porque as coisas estão acontecendo. Elas estão acontecendo enquanto nós estamos aqui, elas estão acontecendo em todos os lugares do mundo. Não vai adiantar nada eu ficar sistematizando muita coisa. Então, eu me restringi aqui a alguns programas, basicamente, o Mundo ao Moinho, da TV GGN, a live do Conde, com alguns convidados, e a TV 247, com a entrevista do Pepe Escobar, que sim, nossa, o Pepe é noiadão, é doidão, é não sei o quê. Ele é o jornalista da vivência. Ele está num lugar do mundo onde nós não estamos. Mas ele só faz teoria da conspiração. Será? Vamos ver. Então, é isso aqui enfim, essa vai ser a base da minha fala. Bom, eu acho que as primeiras questões relacionadas ao Apocalipse, que é importante de ser dito, acho que o Edinger abre o livro falando, né, que ele, na verdade, aí
lembra para gente que o arquétipo, ele é sempre uma ordenação psíquica primordial das imagens, tem a qualidade coletiva. Agora, ele está num nível transpessoal e ele pode ser compreendido por nós como objeto. Porém, o arquétipo também é dinâmico e autônomo. Ele tem vida própria, ele não depende de nós e ele não depende do nosso mísero eguinho. Portanto, ele habita, na verdade, né, a psique coletiva e ele também é um sujeito. Ele tem intencionalidade e consciência. Acho que isso é extremamente importante para a gente começar a falar sobre o Apocalipse, né? Aqui uma frase literal, onde ele fala que o Apocalipse, como qualquer outro arquétipo, tende a ganhar autonomia e também a direcionar tudo que seja de natureza psíquica em suas proximidades, a fim de alinhar-se com as suas próprias linhas de força. O arquétipo chega e consome a todos nós, né, aonde houver ressonância, indivíduos, nações, mundo, e só Deus sabe mais o que. Apocalipse vem da palavra grega apocalipsis, né? E aí o Edinger vai contando para a gente que no sentido, vamos dizer assim, natural aí, né, da palavra, na tradução mais literal, ele significa revelação, mas ele traz para a gente qual é o contexto dessa revelação, né? Então vem lá de calipto, desculpa, que tem uma dimensão de cobrir ou esconder, apo, longe ou a partir de forma que apocalipse, no sentido da revelação, é tirar algo que cobre daquilo que antes era encoberto, era secreto, e revelar aquilo que não era visível. E ele também conta para a gente que, na verdade, o Apocalipse cristão da Bíblia, né, ele também é fundamentado em literaturas apocalípticas que foram produzidas no período onde ele foi escrito. E isso é importante a gente entender, porque a gente esqueceu da história do cristianismo. E depois a gente não sabe por que o Oriente Médio está pegando fogo. Há conexões que precisamos ver e entender. E aí, essas literaturas apocalípticas que surgiam naquela época, que a gente já vai ver qual, mas basicamente é o 1º século depois de Cristo, a gente tem 4 etapas, né, dessa literatura, que é sempre uma revelação, o julgamento, a destruição baseada numa punição a partir do julgamento e a renovação de um novo mundo. Isso se deu no início da era cristã e agora, porque estamos no limiar de uma nova era. Algo morre e algo nasce. E é essa concepção que a gente tem que entender, tal como os cristãos entenderam naquele momento. Bom, sobre o livro de Apocalipse, então vamos contextualizar, né? Então, na verdade, é o último livro da Bíblia judaica cristã, então ele traz para a gente o cenário do final da era cristã. Por isso que não dá para entender mundo, não dá para entender geopolítica, se a gente não entender o mito fundante da sociedade ocidental, que é o cristianismo. Que raio que a gente fez com o cristianismo? Bom, fizemos o apocalipse dele, estamos fazendo, mas enfim, bora lá, né? Então, ele traz a descrição dos eventos que vão encerrar esse mito judaico-cristão, que é a base da civilização ocidental, e o Edinger vai contar para nós que ele é um mito semi-cristão, na verdade, porque ainda que Cristo seja a base, o livro de Apocalipse vai retomar Javé e o grande dia de Javé. E se a gente não entender quem é Javé, a gente não entende o mundo e a gente não entende o ser humano, né? Então, o Javé é o Deus do Velho Testamento, né? A Bíblia é composta do Novo Testamento e do Velho Testamento, basicamente, a história do povo judeu. Esse livro ele é escrito no século I
tá? Dos tempos cristãos, e, na verdade, a gente tem que entender qual era o papel do cristianismo naquele momento. Então, nós estamos em Roma, certo? O Império Romano dominava, e aí temos uma mensagem vinda de Jesus Cristo que ameaça a ordem do império vigente. É uma mensagem de uma nova ordem mundial. E aí, em 64 depois de Cristo, os cristãos começam a ser perseguidos. Lembra os filminhos bíblicos dos cristãos na areia, na arena, comidos pelos leões? Lembra daquilo? A gente esquece, né? A gente esquece. Nada mais disso faz parte da nossa história. Não, não faz. Né? Então, exatamente, muita gente morreu no século I porque acreditou nas palavras proferidas por Cristo. Apocalipse é escrito em 95 depois de Cristo, mais ou menos 70 anos após a morte, né, de Cristo, e o imperador da época era Domiciano. E o Domiciano dá, então, a base jurídica para efetivamente ferrar a vida dos cristãos, porque ele coloca o cristianismo como uma religião ilícita e proibida. Obviamente que, nesse contexto histórico, o livro é produzido e a gente também tem alguma aí antecipação de que esta ordem que está impondo esta proibição será destruída. O autor deste livro é João Evangelista. Quem é João? Quem é o discípulo? Quem é o catolicismo? E daí o cristianismo? E daí protestante é um bando de louco. Cuidado, cuidado. Porque temos um mito que a gente está desacralizando e nós vamos pagar o preço por isso. Isso é muito importante da gente entender. João, ele escreveu o Evangelho de João e a segunda carta de João também, que são livros da Bíblia, e ele é o discípulo que mais exalta o amor de Deus. João foi exilado por causa da palavra na ilha de Patmos, mas disse ali que isso eu obtive informação em alguns lugares, em alguns sites de evangélicos protestantes, não dos evangélicos, porque eu também sei um pouco onde procurar, né, dada a minha familiaridade um pouco com o assunto. E aí, algumas pesquisas que eu fiz diziam que ele não ficou propriamente encarcerado, mas ele, na verdade, tinha um livre trânsito pelo local, mas ele fica exilado numa ilha, cerca de 18 meses, recebe anistia depois da morte de Domiciano, e aí ele vai morrer de causas naturais em Éfeso, que quem não sabe é uma região da Turquia, hoje, aos 94 anos, em 103 depois de Cristo. Então, basicamente, ele foi confinado naquela ilha, mas ele não teve grandes comprometimentos. E isso é muito interessante, porque o Edinger traz para a gente que a experiência que João tem com as imagens que emergem, né, do inconsciente, leva a gente a pensar duas coisas, né? Primeiro, que sim, numa situação de exílio, ele estava restrito e limitado, ainda que não encarcerado, e sim, ele tinha um acúmulo de libido suficiente que permitisse, então, que o inconsciente pudesse se dispor dessa energia para trazer, então, as imagens mais profundas do seu próprio conteúdo. Então, o Apocalipse, antes de mais nada, é um processo energético de um indivíduo. E dois, Jung vai contar para a gente também que não poderia ter sido outro apóstolo a ter escrito o livro de Apocalipse, dada a exaltação do amor e da bondade divina de João. Ou seja, o que a consciência é uma questão de atitude, né? Somente a exaltação do amor de Deus na vida consciente poderia ter provocado no inconsciente a emergência da catástrofe e do mal.
Isso é muito interessante da gente entender para a gente chegar mais perto do que a gente está falando hoje. Existem várias possibilidades de interpretação desse livro e eu fiz questão de fazer esse preâmbulo ainda antes de entrar na geopolítica para a gente justamente talvez parar um pouco, né, de falar que esses evangélicos que estão aí é um bando de gente maluca. Existe uma interpretação do evangelho que é pautada no que essas pessoas estão consumindo diariamente dentro das suas igrejas, mas não a única, tá? Então, o Apocalipse, ele pode ser entendido como um livro preterista, afinal das contas, judeus foram mortos e a igreja foi perseguida no século I depois de Cristo, como um livro futurista, por eventos que ainda vão acontecer, e é isso que esses cristãos neopentecostais consomem, né, e são efetivamente estimulados a acreditar. A gente pode entender as perspectivas históricas do livro de Apocalipse, pensando que ele descreve a própria história da igreja, e efetivamente ele vai contando para a gente a história da humanidade a partir da história desse povo. E, por fim, idealista ou eclética, que vai compreender essas profecias no âmbito da espiritualidade, não no sentido literal, ou também psicológico e cultural, sempre pensando no embate entre bem e mal. Então, é sobre isso que estamos falando, e essas são as possibilidades que a gente tem de compreensão do Apocalipse. Via de regra, ele vai se constituir nessa estrutura, primeiro a saudação do próprio apóstolo, né, e a introdução do livro, onde ele vai trazer um prenúncio das visões do Cristo glorificado, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, que são, na verdade, as comunidades cristãs que efetivamente professavam o cristianismo ali, as visões acerca do fim, e no fim, então, nos 2 últimos capítulos, a perspectiva de uma nova Jerusalém, novos céus e nova terra. A história do Apocalipse, para quem não conhece, eu vou falar, né, em linhas gerais. A gente tem a chamada grande tribulação, que isso vai ser dado, o Apocalipse em si não usa essa terminologia, mas o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 21, vai trazer como um grande período de aflição, né, como nunca houve desde o princípio do mundo. Então, estamos falando de guerras, fomes, terremotos, apostasia da fé, esfriamento do amor, aparecimento de falsos profetas e falsos cristos, perseguição aos cristãos e imposição de grande sofrimento aos que são leais a Cristo. Então, neste período de grande tribulação, a gente estaria aí vivenciando esses anos, emergeria dentro desse contexto o dragão, que seria o mal, Satanás, a besta, que são os instrumentos que o mal se utiliza para, vamos, se fazer presente na nossa vida. A internet aí, minha gente, ai, só que lindo! E os falsos profetas, não? As fake news e suas variações, também podemos entender. E depois de toda essa emergência, teríamos, então, a segunda vinda de Cristo, a batalha do Armagedon, que seria o bem contra o mal, o juízo final e, efetivamente, um novo mundo. E aí, existe aí uma polêmica dentro da própria doutrina protestante. Eu não sei se o catolicismo é assim, mas no protestantismo sobre o arrebatamento da igreja, né? E essa gente, as igrejas neopentecostais, elas variam também nesta perspectiva. O arrebatamento da igreja seria que as pessoas que acreditam em Cristo seriam, então, arrebatadas e não viveriam todo este caos. E aí a gente tem aqueles que acreditam que esse arrebatamento é pré a grande tribulação, é durante a segunda tribulação, ou é só a grande tribulação, ou só depois da segunda vinda de Cristo. Basicamente, esse é o cenário do mito, tá?
Bom, vamos olhar então para o mundo a partir dele, né? Vamos ver o que a gente encontra, dar um rolezinho básico, né? Pensando aqui que a geopolítica é um campo de pensamento estratégico que fornece um retrato conceitual da política do poder e das suas tendências no mundo. É um mapa prático da política internacional. Uma outra definição é o estudo das relações de poder entre os territórios e a articulação entre os diversos estados nacionais. Então, o que é importante, e eu ressaltei aqui a importância da gente entender a geopolítica, porque esta é uma perspectiva de análise. Ela engloba várias outras, ela passa perto de várias outras, ela compõe com várias outras perspectivas. Ela não é a única. Que eu vou apresentar aqui, vocês podem concordar ou não comigo, discordar a partir de outras perspectivas, inclusive linhas teóricas dentro da geopolítica, mas é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre as relações de poder no mundo atual. Olha só que bonito, né? Guerra da Rússia com a Ucrânia, conflitos no Cáucaso entre Armênia e Azerbaijão, problemas contínuos na África, as disputas comerciais estratégicas entre Estados Unidos e China, América Latina e o Sul global, o atentado no Equador, onde a gente teve 14 mortes, inclusive a de um presidenciável, as eleições na Argentina, como vários falaram aqui, ainda ressuscitando as questões da Malvina, das Ilhas Malvinas. Eu não sei se vocês acompanharam o debate da Argentina entre os presidenciáveis, isso é muito interessante. A tensão entre Venezuela e Guiana, e como se nada disso bastasse, o conflito secular Israel-Palestina. E aí a gente começa, então, a entrar nesse rolê. Agora eu preciso ver aqui. Gente, que horas que eu comecei a falar? Falta o quê? Uns 15 minutos? Tá bom. Então, vamos lá. Bom, isso aqui, gente, final do século XX até o início do XXI, é praticamente a minha existência. Então, igual o Vicente falou de manhã, eu vou fazer o que é possível, tá? Eu juro que eu tentei me esforçar. É óbvio que isso aqui vocês não vão ter uma explicação do mundo como ele é e o que está acontecendo. Por isso que eu referendei nas pessoas as quais eu ouvi, tá? Tem muito mais coisa acontecendo e tem outras perspectivas de fatos que eu não vou ressaltar aqui. Então, enfim, vamos entender, né? A gente basicamente está falando aí da implosão da ordem liberal multilateral do pós-Segunda Guerra, que foi pautada, né, e fundamentada nos Estados democráticos de direitos. Então, é aquela história. Os Estados de direitos parece que estão se rompendo. Temos o neoliberalismo, não vou definir, Vicente já falou sobre isso, acho que a Gabi também, Vera também no seu, né, na sua retrospectiva histórica. Então, o neoliberalismo que vai acirrando aí as desigualdades sociais, o crescimento econômico, a desaceleração da China, o declínio da industrialização, isso basicamente nesses últimos 50 anos. A gente pensar, né, no final do século XX e o início do século XXI, que a gente já tem 2 décadas, né? Estamos na segunda década. Então, a gente tem um momento de enorme competição no mundo, proveniente do processo de globalização, o acirramento do neoliberalismo chegando ao extremo da crueldade, porque ele acirra demais as contradições no capitalismo, a implosão desta ordem mesmo nos estados do norte, né? No Estado-nação, eu quero dizer, do norte do planeta. E essa desigualdade social está se aprofundando também dentro deles. E aí a gente vê o quê? Uma articulação bastante eficiente da extrema-direita, respondendo muito bem a isto tudo, fortalecendo o fundamentalismo religioso e o autoritarismo, fomentando o ódio e ganhando o poder político. E ressurge o fascismo como uma forma de perpetuação de projeto de poder capitalista ocidental. Então, o cenário não é nada bom. O que acontece nos Estados Unidos do século XXI? Hegemonia decadente, basicamente
o G1, o G7 que vira G1, né? Que é os Estados Unidos que decide tudo, né? Qual é a resposta que ele tem para dar para o mundo? Guerra e arma. Não há proposta de desenvolvimento, não há preocupação com direitos humanos. A gente tem uma maior divisão interna da sociedade americana desde a Guerra Civil do século XIX, uma profunda paralisia no sistema político e na divisão da sociedade norte-americana. E por quê? Tivemos mudanças étnico-raciais, inclusive fomentadas pelos processos migratórios, que coloca a sociedade americana, que impõe à sociedade americana a seguinte pergunta: a democracia é para todos? 40% do país que vota em Trump fala não, não é para todos. E aí temos, então, a necessidade do enfrentamento das questões sociológicas internas, e o American Way of Life faz o quê? Passa pano, finge que nada está acontecendo, entrega para Deus e segue para o mundo, né? Entregando guerras e armas para todo mundo. Então, esse é o cenário dos Estados Unidos. A Europa acabou, gente. A Europa, como a gente conhece, não mais existe. A Europa dos grandes estados de bem-estar social, a Europa do pós-guerra, né, da garantia de direitos, do crescimento num sistema capitalista ainda que hegemônico, mas efetivamente pactuando alguns direitos, deixou de existir. Ela morreu, tá? Acabou, não adianta, né? Obviamente que os Estados Unidos se aproveitam, né, dessa oportunidade, e efetivamente um dos palestrantes fala que a Europa está sitiada, né? Desculpa, sitiada não, ela foi feita foi rifada, né, na verdade, e ela se tornou essa qualquer coisa que ninguém entende muito mais qual é a dela. Então, ela é fantoche, né, na mão de quem está fazendo a manipulação. Alemanha, Itália e Europa Oriental começaram a abrir os olhos para essa lógica norte-americana das guerras, mas a gente não tem muita coisa por aí, não. O conflito no Oriente Médio começa a trazer algumas questões que são interessantes aí, né? Na Inglaterra, a gente vai vendo, então, a demissão dessa secretária do interior do governo britânico, porque ela classificou as manifestações palestinas como manifestações de ódio, e que a polícia era parcial porque protegia os manifestantes. Essa fulana foi tirada do poder e mandaram chamar de volta o Cameron, que há 10 anos atrás falou que Gaza era um campo de concentração em céu aberto. Irlanda e Escócia também começam a apoiar a causa palestina, então parece que tem mudanças, temos visto movimentação popular ali. Em Barcelona, a Assembleia Geral dos Portos dos Estivadores decide que não vão mais embarcar armas para Israel, e o Macron, na França, começa a maneirar um pouquinho os discursos em defesa de Israel, porque o povo sai na rua e ele está encralacado com a reforma da Previdência, e aí ele está com medo que Gaza e toda a revolta popular se torne, então, numa revolta de massas. Então, temos esse cenário, né? O Sul Global é uma ordem que, na verdade, essa ordem liberal multilateral nunca foi bom para ele. De alguma forma, com a pressão que ele fazia, trouxe aí alguma estabilidade, alguma possibilidade de acordos econômicos. Democracia é sempre duvidosa, porque os Estados Unidos deu golpe em muitos países da América Latina, mas hoje a gente tem um Sul diferente, a gente tem um Sul que hoje não precisa apenas se aliar ao Norte global, e aí entenda que Norte global nós estamos falando basicamente de Estados Unidos e Europa, né? A gente tem algumas possibilidades de articulação com o Oriente, e aí a gente tem, então, mesmo assim, ainda a influência de algumas lideranças latino-americanas muito próximas aos Estados Unidos, né? E a influência dos Estados Unidos nas políticas locais. A partir do conflito de Gaza, nós tivemos aí Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Venezuela e outros dando um apoio irrestrito aos palestinos em Gaza. Bom,
Depois eu disponibilizo para vocês, então, esses slides, vocês vão vendo. Eurásia, basicamente, a gente tem aí as novas rotas da seda, os BRICS, né? Enfim, Rússia e China meio em cima do muro em relação a esse conflito no Oriente Médio, né? Há necessidades políticas aí também, mas vida que segue. No Oriente Médio, o que está acontecendo de importante são os Emirados Árabes e a Arábia Saudita e Irã nos BRICS, Israel sendo a porta de entrada dos Estados Unidos no Oriente Médio e a elite árabe, ainda que solidária à causa palestina, não quer perder os negócios com o Império, né, gente? Basicamente, o Oriente Médio também tem questões ali. E aí a gente tem o genocídio de Gaza. Depuração étnica em tempo real, crimes seriais contra a humanidade e o Nakba 2.0. O Nakba, na verdade, é o evento, né, de expulsão dos palestinos da terra, né, da terra ocupada hoje por Israel, no pós-guerra, né, logo ali quando o Estado de Israel é instituído. Na verdade, alguns analistas falam que foi um erro gigantesco da ONU ter dado esse território para Israel, sem a consulta prévia da Palestina, como uma solução política para a região ali. Foi uma solução racial em território multiétnico e não democrático, porque Israel é um Estado do povo judeu. Então, ele está privilegiando uma raça, né? E, enfim, temos um problema de terra ali. O Pepe Escobar nos lembra que no dia 20 de setembro houve uma reunião entre Biden e Netanyahu nos Estados Unidos. Basicamente, tivemos alguns pontos importantes que foram discutidos por essa liderança, por essas duas lideranças, e tivemos, então, o aval, né, efetivamente, aí da Casa Branca, não é carta, é casa, né, não, tudo bem, carta branca para Israel, na verdade, do próprio Biden, né. Alguns analistas que se dedicam menos às questões econômicas e mais às questões étnico-históricas, culturais da região, falam que talvez fosse interessante ali, e o correto se instaurar um processo de justiça de transição entre os dois estados, julgar os responsáveis pelo genocídio e o apartheid, e eventualmente os responsáveis do Hamas pelos ataques a civis, mas a responsabilização internacional por crimes contra a humanidade precisa ser feita. E a questão que nos coloca Gaza seria o grande bastião do mundo contra a barbárie? O movimento de massas que começa a surgir parece inédito, porque esta causa está conseguindo articular massas sem articulação direta com a questão. Quando eu saí para a rua para a manifestação que teve em São Paulo, pró-Palestina. Não está acontecendo em cima da minha cabeça, mas eu achei importante sair. Assim como multidões estão saindo às ruas na Europa e em todo o mundo. Isso é renovação. E nós? E aí eu acho que a questão aqui é isso, né? A Gabi já falou muito, Vera falou muito, Vicente falou muito. Eu vou tentar ver o que eu consigo condensar aqui para ser um pouquinho mais breve. Nós somos um... Oi? Nós temos um país de capitalismo tardio e sem planejamento. Mas nós estamos entre os 5 países maiores do mundo em termos de território, população e economia. No ranking, China, Índia, Rússia, Estados Unidos e Brasil. Qual é o nosso papel nesse momento? Talvez uma liderança natural da América Latina, pensando na economia e pensando no tamanho do território. Então, a gente tem boas
possibilidades de articulação com o Oriente, é uma oportunidade para a gente se reinventar, para a gente fazer acordos com aquilo que for mais interessante para a gente. O Lula trabalha super bem essa questão da imagem externa, mas, como os nossos colegas trouxeram, não atentar para a administração de questões internas, investimento, trabalho, infraestrutura, industrialização, não permite que o país seja um bom player mundial. E é isso que está acontecendo também com os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos também não têm essa capacidade de efetivamente trabalhar as suas questões internas e, por isso, ele faz guerra e joga bomba e joga arma em tudo quanto é canto no mundo. Só que o Brasil está na lupa do império, gente. Quando a gente ouve a Gabi, quando a gente ouve a Vera falar e a gente pensa, né, em todo o processo histórico, nos complexos tão arraigados dentro de nós, acho que é fundamental a gente entender que, assim, a gente está no olho do furacão, a gente está sob mira. O Pepe Escobar fala que o Brasil é um país sitiado, cercado. Não temos a mesma margem de manobra que a China e que a Rússia. O que define essa margem de manobra? Basicamente, capacidade diplomática, dinheiro e arma. O primeiro a gente tem um pouquinho, né, gente? Dinheiro, tá, temos alguma coisa, mas não chega, né? Estamos aí no capitalismo periférico, capitalismo tardio, não somos nenhuma, né, potência de grande qualidade, embora extremamente rica, né, em riquezas naturais. E arma, gente? Cadê as armas? Que isso? Tem exército aqui? Poxa, nós vamos ter que negociar isso tudo, percebe? E vamos negociar com quem? Será que o Lula é tão livre assim para tomar as decisões que nós gostaríamos que ele tomasse? O Pepe Escobar traz um dado importante em relação ao Brasil, eu não sabia disso, que ele é um país sutil porque tudo está nas sombras, diz que os franceses chamam a gente de país não dito, é o país do implícito. Tudo está nas sombras, a gente não revela exatamente quais são essas intenções geopolíticas. Isso é interessante, acho que a gente começar a se reconhecer dentro deste cenário mundial, né? Sim, temos uma contribuição diplomática muito boa, temos uma boa interlocução com o externo, mas temos risco do golpe, gente, as pessoas continuam aí, quem deu o golpe em 16 continua aí. Todas as forças estão colocadas e trabalhando internamente no nosso, talvez nem mais nas sombras, ou não sei o quanto que de sombra, né? Enfim, está tudo posto. A guerra agora é contra o BRICS 11, que vem aí a partir de janeiro de 2024, né? Com a introdução das potências do Oriente Médio neste grande conglomerado econômico, né? Ou de possibilidades econômicas diferentes. Há claramente a internalização de interesses externos da política doméstica brasileira. O império mexe as peças e temos peões que executam as jogadas. Vide o embaixador de Israel e tudo que aconteceu aqui. Então, esse é o nosso cenário. E aí, gente, depois disso tudo, vamos pensar um pouco o que é esse apocalipse. Como é que o apocalipse está dentro de nós? Como é que ele trabalha em nós, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que voltar e prestar atenção é que, como o final do mito cristão, a gente tem que entender qual é a finalidade do mito cristão. Para, na verdade, a evolução e a criação da civilização ocidental. A separação e a divisão. O que a gente está reclamando que está tudo separado? A intencionalidade do mito era essa. Separação do quê?
do céu, da terra, das coisas superiores, das coisas inferiores, do espírito e da matéria e da natureza. Como é que a ciência se desenvolveu? A partir dessa separação. É disso que nós estamos falando. O mito cristão é isso, na sua essência. E o livro de Apocalipse, ele vai trazendo um novo tempo, que é justamente a união daquilo que foi separado. E, portanto, é a volta do si mesmo, do arquétipo do self, do arquétipo do si mesmo. A imagem de Deus precisa ser reformulada na psique coletiva. O que quer dizer isso? Deus Pai, o Deus bom e Satanás precisam se integrar. É preciso haver a cura da alma do mundo, né? A cura na consciência coletiva daquilo que a gente separou, que, na verdade, é justamente um Deus que consiga unir dentro de si o bem e o mal. Então, é disso que nós estamos falando nesse momento. O Cristo foi a primeira encarnação do arquétipo do si mesmo. Agora, é na humanidade que ele tem que encarnar. E é por isso que a gente está vendo que, tal como Cristo, a gente também vai ter que se oferecer em sacrifício para realizar esta transformação. A gente vai causar a destruição para a gente poder se transformar. Esse é o único jeito da unificação dos opostos integrados. Trash, né? Mas é importante a gente começar a entender a dualidade. O que fazer? O Jung traz, eu tirei essa citação do Jung aqui, das obras, do prefácio do volume 7, né? Do primeiro livro, né? Do volume 7, porque o Jung traz uma citação polêmica para nós. Ele fala que a psicologia do indivíduo corresponde à psicologia das nações. As nações fazem exatamente o que cada um faz individualmente e do modo como o indivíduo age, a nação também agirá. Somente com a transformação da atitude do indivíduo que começará a transformar-se a psicologia das nações. Até hoje, os grandes problemas da humanidade nunca foram resolvidos por decretos coletivos, mas somente pela renovação da atitude do indivíduo. Ah, mas não é isso que a história diz. A história é um campo do conhecimento, a psicologia é outro. A gente está lidando com a questão psíquica, né? E aí, eu acho que, na verdade, o Edinger vai trazendo para a gente que esses fenômenos a gente assistiria, e olha lá, gente, ele está falando em 1999, fundamentalismo religioso, desintegração das estruturas sociais, reversão e arranjos sociais mais primitivos, projeção das sombras que levarão às guerras e violências, aumento do suicídio e vícios. Haverá a desintegração das estruturas sociais, psíquicas e dos valores, porque nós não teremos mais um mito que seja capaz de conter isso. Teremos aí, né, os humores psíquicos bastante ociosos, o poder do contágio, e ao indivíduo compete suportar toda esta provação que se manifesta coletivamente. Vivenciar o conflito, tentar compreendê-lo, encontrar o significado, o que acontece, por quê, onde está a minha responsabilidade, como é que isso, o que isso significa para mim, aceitar os acontecimentos externos com consciência, com abertura para a transformação e manejo disso. E se o ego cooperar com esta mudança de paradigmas, a gente consegue colaborar com o coletivo. E o coletivo? Como é que o coletivo enfrenta isso? Da mesma forma. É uma instância de transformação, né? A consciência coletiva é aonde há a transformação de Deus para o homem. Isso só é possível acontecer se nós tivermos um número suficiente de indivíduos que evitem a destruição em massa. Os acontecimentos mundiais
também precisam ser pensados à luz disso. Por que eles acontecem, quem é o responsável e o que significa disso tudo. Soluções interessantes, e aí a gente se pergunta, como é que a gente faz isso? E as minhas inquietações finais, talvez eu deixo aqui para a gente pensar junto. Não sei se o Diogo vai responder isso na sequência, né? Vamos ver o que fazer, isso tudo, né? Mas a destruição e um novo mundo estão à nossa porta. A morte e o renascimento são o nosso tema neste momento. A relação entre o indivíduo e o coletivo é complexa, envolve vários outros campos do conhecimento para além da psicologia. E acho que a gente precisa também pensar um pouco aí na clareza, né? Acho que para nós aqui, pensando no nosso nicho de atuação, se a gente tem clareza sobre quais e como se estabelecem as relações entre o indivíduo e o coletivo na psicologia complexa de Jung. E aqui eu não estou falando sobre a psicologia analítica, eu estou falando sobre o nome que Jung gostaria que tivessem dado à proposta de pensamento e reflexão que ele elaborou, psicologia complexa. Essas relações, elas têm sido tecidas, na minha opinião, no meu entender, ainda de uma forma muito incipiente. Será que a gente tem clareza de como a gente faz intervenções psicológicas na consciência do indivíduo e na consciência coletiva? A psicoterapia é a única forma de trazer luz à consciência? De se trabalhar com conteúdos do inconsciente? Não acredito. E mais? Existe diálogo da psicologia analítica, e aí eu estou falando basicamente da clínica, porque é isso que ensinam para a gente na nossa formação. A gente está começando a ter um evento sobre trocar essas possibilidades coletivas agora. Basicamente, o junguiano quem é? É aquele que está lá acompanhando processos de individuação dentro do seu consultório, não é isso? Pois é. Mas a gente dialoga com a neurociência e com a psicologia social, a gente se integra dentro do campo da psicologia, que é muito maior do que nós, e que são colegas que estudam partes de fenômenos que a gente não está conseguindo explicar apenas pela nossa forma de pensar. Tudo isso é viver o apocalipse. É pensar na morte do velho e do nascimento do novo. E eu vou fechar, sim, aí sim eu vou pedir mais 2 minutinhos, porque eu vou fechar essa fala, e apesar da Gabi ter falado da música, ela não tocou a música, poderia ter tocado a música. Eu gosto muito de músicas e acho que precisamos tocar músicas e precisamos ouvir músicas. Deixa eu ver se pega aqui, né? Deixa eu ver se a minha internet vai ligar aqui. Não, porque eu estou no Spotify. Deixa eu ver se eu consigo. É possível ouvir? Espera aí. Dá para ouvir? Aqui não dá para ouvir, não, Roberta, porque vai cortando. Dá para ouvir, gente? Acho que não. Aqui não consegue ouvir, não. Dá para ouvir?
Não, a gente não consegue ouvir a Não dá para ouvir? Não, só se compartilhar na sala, né? Você com o celular, a gente só ouve que tem um barulhinho, mas não entende nada que está sendo cantado, não. Bom, eu vou fechar aqui, já que o pessoal não conseguiu acompanhar online, eu deixei o slide. Da multidão dos que creram era só um coração, e a alma somente uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho santa folia. O que se parte e reparte é a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Isso é uma sociedade socialista? Eu não sei. Mas esse era o espírito da igreja primitiva, da igreja daqueles que morreram pela causa de Cristo, pela nova mensagem que se colocava no mundo há 2000 anos atrás. Essa música se chama, é um coro da igreja evangélica, composta por um pastor que eu tive a oportunidade de conhecer, chamado Guilherme Kerr, e se chama Unidade e Diversidade. Na minha opinião, uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. E essa música me marcou aos 16 anos de idade. Talvez a nossa tarefa seja entender que a gente precisa espiritualizar a política e a gente precisa politizar a espiritualidade ou as diversas religiões. Eu finalizo aqui, abrindo para que vocês falem agora, que eu já falei demais. Ô, gente, se eu falei em 50 minutos, sei lá quanto tempo foi. Agora falar já é política, tudo isso, até que foi bem. Fala sério. Tá. Pessoal do online, pessoal aqui, alguém tem pergunta? Tem alguém falando? Não. Pode falar, Ana. Eu sempre quero falar, né, Vicente? Fala. Roberto, agradecer sua fala. E pensando aqui tudo que você colocou, o quanto é desafiador reintegrar, né, esse aspecto transcendente da vida. Acho que foi na fala do Vicente, agora eu não recordo se foi a Vera que falou do cartesiano, né, quando foi nos dividindo. Isso. Aí você fala de Apocalipse, mas o primeiro capítulo na Gênesis bíblica é exatamente para dizer que tudo é uma única natureza, né? E à medida em que a gente foi conquistando territórios, nós fomos gerando divisões, né? Que chegamos a esse ponto hoje em que estamos, né? De terras serem leiloadas, baseadas em interesses, e sem a gente conseguir vislumbrar o que vai ser de tudo isso. Que eu acredito que, quando você falou assim do arrebatamento, né, na igreja evangélica, embora eu seja espírita, mas o catolicismo coloca o juízo final. Uhum. É no juízo final que essa separação acontecerá, né? E talvez é uma visão que reforce muito mais toda essa questão racial, né,
segrega isso em detrimento daquilo, segrega esse grupo, coloca esse grupo para lá e esse para cá. Mas a questão territorial acerca da imagem cristã, né, Jesus tenta exatamente reagrupar, né, embora ele não tenha conseguido. Ele tenta pegar a ideia inicial, que era, olha, é tudo uma coisa só, e a gente acaba matando e continua dissociando. Mas talvez essa fosse a intencionalidade do arquétipo, né, Paulo? Mistérios. Temos muitas coisas dentro da própria psicologia junguiana que a gente precisa continuar estudando e se articular com outros campos do conhecimento também, para a gente entender exatamente, talvez, esse modo sistêmico de funcionamento do mundo. Enfim, gostei bastante do paralelo que você fez de uma coisa Obrigada. para estão interligadas mesmo. O que mais, gente? Mais alguma questão? Como é que tem que fazer? Tem que pôr para cá? Eu tive esses tempos uma conversa com o meu orientador, tá? E a gente... Vem um pouquinho mais pra frente. Com certeza. Aqui dá para ouvir melhor? Tá. Eu tive esses tempos essa conversa com o meu orientador de estágio e a gente chegou nessa conclusão, né, de que no passado a religião ela tinha um papel de coletividade, né? Assim como a colega trouxe de Jesus e toda essa questão de união do íntimo, né? Era uma coisa muito íntima e era uma coisa que hoje a gente substituiu pela espiritualidade, né? Hoje a gente demoniza a religião como uma instituição mercadológica, etc. A instituição igreja, né? E a gente se apega à ideia de espiritualidade. Nós somos seres espirituais, não religiosos. Então, a gente sai daquela ideia do coletivo que a religião tinha no passado e passa a praticar algo muito mais individualizado, né? Então, acho que a espiritualidade hoje, ela assume esse papel de a gente ter acesso ao nosso espiritual, íntimo, e a gente sai dessa ideia do coletivo, né? Então, a tua fala, principalmente essa música no final, me remeteu muito a isso. E em associação às falas anteriores, né? De como a gente está saindo do coletivo, entrando numa lógica tão individualista, que, enfim, gera tudo que a gente comentou hoje, né? Acho que parte muito dessa individualidade que afasta a gente desse contato, dessa empatia com o social, né? Meu Deus. Tem uma... E até resgatando antes, não lembro quem que trouxe sobre a gente, acho que foi antes de você, que trouxe sobre o que está faltando na gente, que a gente não se sensibiliza mais com as catástrofes que estão acontecendo, né? E eu acho que parte muito dessa questão do individual, né? E da gente não ter mais esse senso de coletividade que a religião fazia esse papel anteriormente, né? Através dos dogmas, assim, me remeteu um pouquinho a isso. Eu acho que a gente não se sensibiliza mais porque a gente está sendo massificado. Existe um claro projeto de poder com uma tecnologia bastante clara, é por isso que eu estudo neurociência. Porque a gente precisa entender o que essa gente conseguiu captar sobre a forma do nosso funcionamento consciente, sobre as funções da consciência, e efetivamente nos fazer capaz de viver em função disso. A gente estava comentando na hora do almoço, né, sobre assim, a gente se bobear, a gente almoça assim, ó. Você sente o gosto da comida? Você olha para as pessoas? Você abraça, o seu corpo está presente? Vamos lembrar que a divisão foi essa, né? Então, a gente tem todo um corpo e a gente tem sentidos corporais
que nos fazem e compõem a nossa psique, que estão sendo altamente domesticados e, eu não sei, eu acho que anulados, né? Por que a gente não consegue imaginar? Porque a imagem vem pronta. Agora, quando Jung coloca que o indivíduo tem uma participação importante, e isso, para mim, é tema de sessão de terapia de vários pacientes que chegam dizendo, eu estou estressado, eu estou ansioso, eu estou isso, eu estou aquilo, qual é a sua relação com a tecnologia? Como é que você se anestesia? Como é que você deixa de sentir e perceber o mundo a partir da tecnologia? Você já se deu conta disso? Isso é clínica política, no meu entender. Percebe? Se a gente não conversar sobre essas coisas, a gente também não tem jeitos de reagir. Eu, cá com os meus botões, tenho a impressão de que algum nível de reação a esta tecnologia nós vamos ter que ter. E a tecnologia não é má não, hein, gente? É igual dinheiro, não é bom ou ruim, é uma ferramenta. A questão é o uso que se faz dela. E de que forma nós estamos sendo completamente invadidos e massificados. E, nesse sentido, acho que sim, acho extremamente importante que a gente, principalmente, acho que os psicólogos que aqui estão, ou estão aí, que gente jovem, dessa próxima geração, gente tem muito campo de estudo, tem muito campo de pesquisa para a gente trabalhar. São fenômenos que a gente nunca viu antes. Porque fake news sempre foi assim, porque... Sim, mas a tecnologia e a rapidez como isso se coloca na vida das pessoas é a primeira vez. Eu acho que se a gente não entender essa batalha, a gente não luta. Isso invalida a rua? Não, só é um outro jeito. A diversidade é, inclusive, a diversidade da predominância, talvez até mesmo das funções psíquicas, né? Como Jung traz para a gente em tipos, de apreensão do mundo. Eu tenho jeitos diferentes de apreender o mundo. Por que esse samba enredo da Mangueira, vocês conheciam esse samba enredo? Eu não entendi por que o povo não saiu, sabe, dançando na rua esse samba. O que a gente está fazendo? E o que o junguiano faz que não acompanha o carnaval e não vê o que está colocado na avenida? Eu não sei. Talvez a gente precise repensar esse sentido para nós. Porque eu acho que a anestesia está a partir da nossa falta de percepção, ou de que forma a nossa percepção tem sido conduzida predominantemente em função da razão e em detrimento dela mesma. Só fazer uma parte. Quando a gente fala de pensamento cartesiano e tecnologia, aqui tem vários psicólogos, ninguém fala de tecnologia ancestral. Cosmovisão indígena, africana, então, assim, isso tem que estar circulando para a gente, talvez, quando isso começa a ter um certo equilíbrio, as coisas voltem a se integrar mesmo, comecem a recuperar as coisas. Com certeza. Bom, gente, acho que é isso, né? Alguma pergunta mais? Fale. Isso, chega. Então, na verdade, antes de eu fazer a minha pergunta, eu queria trazer, assim, algumas coisinhas que me fizeram chegar nessa pergunta, inclusive sobre essa última fala, né? Concordo muito com isso que você falou. Antes de mais nada, agradeço pela fala, acho que agregou muito. E concordo muito com isso que você falou dessa percepção de a gente estar cada vez mais afastados, não só do nosso próprio corpo, mas do mundo em si. Há um tempo atrás eu estava lendo, não sei por que motivo ao certo, mas eu estava lendo uma campanha do marketing do Danoninho, e lá eles colocam que um dos fatos deles terem mudado a embalagem é porque eles estavam percebendo que as crianças não estavam mais consumindo Danoninho. E eles fizeram uma pesquisa para entender o porquê que as crianças não estavam mais consumindo. E essas crianças, elas iam até o Danoninho
e elas pegavam aquela embalagem bem comumzona, né, de tirol do milho, e ficavam apertando, como se para comer só com uma mão, sabe? Enquanto a outra ficasse ocupada. Não, ocupada não, perdão. Desocupada para uso de celular e etc. E aí foi por isso que o Danone passou a lançar, né, essa nova embalagem que você usa só com uma mão. Sim. E com isso começou uma discussão muito forte a respeito até do nosso futuro, do futuro da nossa alimentação, né? Porque é muito real isso que você falou a respeito de... Parece que sempre comemos aqui, né? Ou aqui no computador. Você falou no começo. Desculpa, então, falando isso. Então, daí a gente entra muito nessa discussão do futuro da alimentação, e aí, indo mais adiante ainda, a gente escutou recentemente falar de uma amiga na pós que eu faço, onde ela falou que ela teve contato com uma criança, que ela ia até a janela e ela ficava passando a mão, assim, e chorando desesperada ao ver essa imagem não mudar, né? Como se ela esperasse que o cenário dali mudasse. Daí, frente a tudo isso que eu contei, eu acho que a minha pergunta é muito parecida com o que já fizeram para o Vicente. Vendo todos esses afastamentos, assim, qual que é a sua perspectiva de futuro, né? Até pensando em o quão cedo, cada vez mais cedo isso está aparecendo, né? Que para mim eu fico muito assustado, né, em ver esse tipo de coisa, principalmente do Danoninho, acho que me pegou assim muito de surpresa. Eu queria muito escutar de você, tanto como profissional quanto pessoa, assim. Como pessoa, eu tenho talvez a impressão de que certamente eu não vou ver o fim dessa história. Eu vou pegar uma parte dela. Isso que a gente está falando, a gente não sabe quanto tempo, né? A gente pode identificar elementos, mas a gente não sabe. A gente está vendo a destruição, né? E a emergência do mal, né? Coletivamente, no genocídio, possibilidades de guerras, talvez isso se alastre. Acho que veremos tempos muito difíceis pela frente. Eu acho que a gente também tem que parar de ter medo do sofrimento. A gente precisa encarar isso de frente. Não adianta nos anestesiarmos. E claro que também temos que ter a sensibilidade, inclusive pessoal, de até dosar isso, né? Como a gente fala, né? A gente lá no grupo, a gente sempre fala, ai, nossa, não, eu não vou... Para mim é desnecessário ver a imagem de Gaza. Eu não vou ver isso. Eu sei o que está acontecendo lá. Eu não quero ver isso conscientemente. Acho que essas são algumas decisões no âmbito do indivíduo que a gente pode tomar e a gente pode ajudar, sim, as pessoas com as quais trabalhamos, em consultório, em instituições, amigos, enfim, a gente efetivamente começar a entrar nessa questão. Isso não é positividade tóxica, isso é limite, limite ao excesso. Acho que essa é uma questão, né? Então, eu acho que eu vou ver uma parte disso, não sei como é que isso vai, o quanto tempo isso tudo vai levar. Por outro lado, é um mundo novo, é isso. É a primeira vez que eu me apresento hibridamente. Eu não sei o que é isso, tem um monte de gente aqui com quem eu estou falando também. Desculpa se eu olho mais para lá do que para cá, tá, gente? É uma inabilidade minha, tá? Mas isso também traz possibilidades. Então, acho que a questão é a gente ter olhos para ver e tirar o melhor proveito possível dos dois lados. Sim, vamos precisar avaliar, vamos dizer assim, o mal. Mas eu concordo muito com a Vera quando ela fala que nos falta talvez a fraternidade. Precisamos sentir e agir de um jeito diferente. A fraternidade não é o passapanismo. Talvez olhar por uma outra perspectiva. O Brasil e o Lula hoje nos ajude a entender se é momento da gente acolher, endurecer ou fazer os dois. Porque Tchê já sabia, já falava,
Hay que endurecer, pero sem perder a ternura. Então, como isso se transporta para a vida de cada um de nós, para fazermos o bom combate e para a vida coletiva? Cristo também trouxe essa mesma mensagem. Ele não foi um sujeito passivo, mas ele soube morrer por aquilo que deveria, pela causa que ele acreditava. Estamos assistindo mortes coletivas. Talvez sejamos os próximos, não sabemos o que o mundo traz. E por que esse medo da morte? Por que não se fala sobre morte? Por que não se conversa sobre a finitude da vida? Talvez a gente precise repensar um pouco, né? Acho que a nossa própria conduta e a conduta que a gente também tem tido em cada uma das nossas ações, quer políticas, quer artísticas. Por exemplo, eu danço dança cigana, danço flamenco e sou feliz dançando, e assim, ó, agora é meu momento da dança e acabou, não quero saber de mais nada. É onde o meu corpo se expressa. Não é mais a Roberta que fala, mas é o corpo da Roberta que mostra o que ela sente e como ela vive. E o que ela pensa, num certo sentido, e sente sobre o mundo. Talvez seja isso, nos liguemos à arte, né? Nos liguemos às causas políticas. De que maneira? Será que só combatendo ou também acolhendo? Será que a gente vai olhar para esse bando de gente evangélica tecendo as explicações racionais da história do cristianismo sem compreender o que move a alma deles a acreditar na literalidade desta história para a vida de cada um deles? Talvez precisemos de ouvidos diferenciados, de uma escuta diferenciada. Isso é uma forma de resistência também. Então, tudo bem, estamos aí. É na luta que a gente se encontra, não é não? Bora ver no que vai dar. Fechou. Eu fechadíssimo. Obrigada, gente.